Fala, Sniper, você ficou assustado com o título desse vídeo de que todas as casas limitam? Não se preocupe, muita calma nessa hora. Me chamo Rodrigo Severini, RS Tipster, e vou te mostrar aqui quais são os fundamentos que estão por trás dessa grande narrativa de que você deve buscar alternativas às casas europeias ou às casas que não são profissionais, como assim costumam dizer aí no mercado, tá? E agora eu vou colocar um leque de fundamentos para que você tome a sua própria decisão, você tenha o próprio raciocínio, você interprete o mercado com as suas próprias ideias, tá? Então, esse é o intuito do vídeo, só que antes da gente continuar, já peço aqui para você deixar seu like, tá? Cogite aí se inscrever no canal, tá bom? Pra gente sempre estar trazendo mais conteúdo bacana para você. Ok? Então, antes de mais nada, se você tem uma banca pequena, tá? E mesmo assim você é lucrativo, tá? Não precisa se preocupar de início com questão de casas de apostas. Por que isso? Porque independente da sua lucratividade, o seu retorno financeiro ele é baixo, tá? Por mais que percentualmente seja alto e constante, pela sua stake em relação à sua banca pequena ser baixa, o retorno financeiro é pequeno. Então isso não influencia tanto para uma casa de apostas e ela não irá te limitar, não se preocupe. Mas de antemão já te aconselho a seguir aqui com o vídeo para que você consiga se preparar, né, para aquele momento em que você faça um aporte maior, tá? E tenha um retorno financeiro maior para você já saber como lidar com isso. Ok? Então você já deve ter observado por aí muitos apostadores mais experientes, com mais tempo de mercado, te dizendo algumas coisas como: a Bet365 vai te limitar, independente do tamanho da sua banca, independente de qualquer coisa, ela vai te limitar. A Pinnacle é uma das melhores casas asiáticas, ela não te limita, pode apostar por lá que você pode colocar a stake que for, vai ser lucrativo e ela não te limita. Você já deve ter ouvido também falar que a Panther Place, que é uma plataforma onde reúne diversas casas asiáticas, ela também não limita, então você pode abrir sua conta e ir tranquilo e botar seus milhões lá que não tem qualquer problema, você pode ser lucrativo que não vai ter qualquer tipo de problema. Porém, antes da gente seguir, eu quero conceituar primeiro o que é limitação, tá? Porque limitação, muitos apostadores induzem os iniciantes ou aqueles desavisados que a limitação de conta ela só ocorre quando as casas de apostas limitam a sua bet, né? Limitam a sua stake em valores irrisórios, como R$5, por exemplo. E isso não é verdade, né? O simples fato da casa impor um montante máximo que as bancas, né, quem tem bancas maiores pode apostar, isso já é uma limitação, tá? Então quando a casa diz que aquela entrada só pode ser feita com uma stake, por exemplo, de R$700, isso, de certa forma, é uma limitação. Ou quando você vai fazer determinada entrada numa casa e a bet não deixa, ela trava naquele momento e diz que você tem que aceitar aquela mudança de odd para poder prosseguir. E o que é aceitar aquela mudança de odd? Nada mais é que o derretimento da odd. Ela percebe que existe um volume financeiro entrando naquele momento e aí ela pede que você, ela trava e ela pede que você aceite a mudança de odd para uma odd muito menor. E essa odd muito menor, ela trabalhando da maneira que eu trabalho, que é a gestão de risco, tá? Ela já não vai valer mais o risco da entrada e você deixa de fazer aquela entrada. Agora nós vamos bater aquelas casas asiáticas, né, que se auto-intitulam profissionais, que não limitam, mas que na verdade não é muito bem assim, tá? Elas vão te limitar e eu vou explicar o porquê. Vamos começar aqui falando da Pinnacle, tá? A Pinnacle é uma casa asiática e muitos players do mercado falam que ela não limita. Isso não é bem verdade, nós temos que colocar aqui um ponto em cada parte do parágrafo, digamos assim. Por que isso? Porque se você trabalha no mercado de gols da Premier League, a Premier, com certeza, a stake que você está trabalhando, a Pinnacle não vai te limitar. Você pode botar seus R$5.000 de stake lá tranquilamente, que a Pinnacle vai deixar passar. Porque você está trabalhando no mercado de altíssima liquidez. Over goals na Premier League, tá? Então você não tem qualquer tipo de problema. Agora, se você quiser trabalhar, por exemplo, com o mercado de escanteios, num campeonato da segunda divisão alemã,
você já começa a ter um tipo de problema na Pinnacle, porque ela já vai, de certa forma, limitar a sua entrada. A stake que você vai colocar, ela não vai mandar um bilhetinho como a Bet365 manda, um aviso dizendo que você foi limitado, a sua conta está limitada. Ela não vai fazer isso. O que ela vai fazer é, se você quiser botar os seus 5 mil de stake, como você fez no Overgoals da Premier League, ela não vai deixar. Ela vai falar que o limite máximo de aposta é de 500, 700 reais, 800, tá? Da mesma maneira que se você for trabalhar num mercado de cartões e você quiser até mesmo escolher um campeonato espanhol para fazer uma entrada em over 5.5 cartões, numa odd de 1,80 na Pinnacle, você vai ver que se você tentar colocar uma stake de R$1.000, 1.500, você não vai conseguir. Então, apesar dos mercados que todos intitulam como secundários estarem começando a crescer nas casas asiáticas como a Pinnacle, a limitação, ela existe. A limitação não é, como eu falei, você receber aquele bilhete de que a sua conta está limitada, mas sim a sua stake tem um limite máximo pequeno para quem tem bancas grandes para você apostar. Ou seja, você tem uma limitação, a sua conta não está limitada, mas você tem uma limitação para trabalhar naquele mercado no qual você é especialista. Deu para entender? Então, o que eu quero é te passar informações para que você, quando for bombardeado de informações superficiais, você tenha uma bagagem para poder contra-argumentar. Então, quando um grande player fala que a Pinnacle não limita, eu quero que você entenda, não é bem assim. Depende do mercado que você está trabalhando, do campeonato que você está trabalhando e da faixa de odd que você está trabalhando, tá? Então, claro, mercados secundários, como escanteios e cartões, que ainda tem muito chão pela frente para poder crescer, eles têm uma limitação. Claro que isso daqui a pouco tempo, tá? No médio a longo prazo, isso aí vai, com certeza, a tendência de mais players começarem a trabalhar com esse tipo de mercado e nós termos limites maiores para se trabalhar nas casas asiáticas. Mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, não é esse cenário que nós estamos encontrando, tá certo? Existem também aquelas casas como 188Bet, VBet, DafaBet, 22Bet, 1xBet, casas que querem se intitular, apesar de serem casas europeias, querem se intitular como casas que não limitam o cliente, tá? E também não é bem assim. Elas trabalham na mesma sistemática ali que a Pinnacle faz, e eu falei anteriormente, tá? A própria VBet, nós trabalhamos, eu tenho parceria com a VBet, só que a gente consegue fazer um trabalho no mercado de gols sem problema, mas quando você começa a trabalhar, por exemplo, no mercado de cartões e entrar forte, como nós fizemos no meu grupo, nós entramos de voadora na VBet no mercado de cartões, fizemos a limpa lá em 2 semanas, fizemos um resultado sensacional nos Snipers Black, então quase, vamos lá, vou falar aqui de 80% a 90% do grupo foi limitado na VBet. Então esse daí não chegou a mensagenzinha lá de que você foi limitado, mas toda vez que você tentava fazer qualquer tipo de entrada em qualquer mercado, até mesmo no de gols, você já tinha uma limitação de stake baixa para poder fazer a sua aposta. Isso também é uma limitação, tá? Só que ao invés de fazer igual a Bet365, de mandar uma mensagem e falar sua conta está limitada, eles veladamente colocam um limite muito baixo e você já não consegue mais fazer suas apostas na casa, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a Panther Place, que é uma plataforma que reúne casas asiáticas. A Panther Place, além dos mesmos problemas que nós temos da Pinnacle, até mesmo porque ela reúne a Pinnacle dentro dela, tá? Ela tem um outro senão, que é o derretimento das odds dependendo do mercado que está sendo trabalhado. Então, aquele cenário de, por exemplo, um tipster grande, mandar uma entrada num determinado mercado, na Panther Place, as odds derretem. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Se você aposta sozinho com uma stake alta, pode ser que funcione. Se você está seguindo algum grande tipster que trabalha nessa plataforma, dependendo do mercado, dependendo do campeonato, as odds tendem sim a derreter. Eu só falo daquilo que eu conheço. Todas as casas que eu citei até agora, eu já trabalhei. Pinnacle, Panther Place, 188Bet, VBet, DafaBet, todas essas eu já tive ou tenho conta nelas,
tá? Então eu falo de carteirinha, tá? Inclusive uma casa asiática que eu ainda quero conhecer e ainda não conheço, que é a Sbobet, ela promete a mesma coisa, digamos assim, que a Pinnacle, só que no nível maior, com limites bem maiores, tá? Eu ainda quero conhecer a Sbobet fora da plataforma Panther Place, tá certo? Mas agora eu quero conversar contigo a respeito das exchange, tá? Como a Betfair e a TraderBet, por exemplo, tá? Que são casas que na verdade não são casas, são exchanges que fazem cobram uma corretagem e quem tá ali atuando são traders, apostadores entre si, tá? Então esse tipo de trabalho eu prefiro quando a gente vai fazer em mercados grandes e campeonatos grandes, tá certo? Porque mercados tidos ainda como secundários, como os escanteios e cartões, não tem liquidez nem mesmo nos maiores campeonatos. Então, você trabalhar, por exemplo, na Betfair, no mercado de gols, em qualquer tipo de campeonato, é válido, inclusive com odds superiores e liquidez muito grandes. Então, você trabalhar nesse tipo de casa, digamos assim, que na verdade não são casas, são exchange, aí sim você não está sendo limitado em mercados principais e campeonatos principais, tá? Então, inclusive o que eu tô fazendo agora é introduzindo a Betfair, tá, no Snipers Black, até mesmo porque eu tenho uma técnica no Overgold Limite que funciona muito bem, inclusive o meu objetivo até o final de 2022 é que a Betfair seja o carro-chefe do Snipers Black, de maneira que a gente consiga, né, os Black tenham bancas maiores, né, e consigam entrar com stakes grandes e terem resultados muito positivos, sem ficar preocupado com questão de limitação. Esse é meu objetivo para 2022, é uma meta a ser cumprida. Então, se você quer trabalhar sem limitação e você tem técnicas validadas no Overgold, então a Betfair é uma grande solução, tá certo? Então, Sniper, eu espero que você tenha entendido. Eu estou te passando ferramentas para que você não seja bombardeado de informações nuas e cruas, sem fundamentos, para que você tome as decisões onde você vai pisar e como você vai pisar. Se você tem banca pequena, como eu falei, esquece o que estão te falando com relação à limitação. Agora, se você já tem uma banca grande, com certeza é interessante você ir passando de casa em casa, sendo limitado, pegando o seu lucro, botando no seu bolso. Isso não faz mal, tá? Então, eu sou profissional, só trabalho com casas asiáticas e blá, 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 blá. Para com isso. Entra na sua casa europeia, pega, quando for limitado, saca seu dinheiro, saca seu lucro, bota no bolso, abre conta na próxima e assim vai extraindo valor. Enquanto isso, você está trabalhando sua técnica valiosa lá numa exchange como a Betfair e a TraderBet. Eu espero que você tenha gostado, deixa seu like aqui se você não gostou, se inscreve no canal, tá? E compartilha esse conteúdo com seu amigo e te espero no próximo vídeo. Se você quiser ainda deixar alguma ideia de mais algum tema para que eu possa fazer o vídeo aqui, coloca aqui nos comentários que eu preparo para você. Beleza, Sniper? Até a próxima!